Meus irmãos, muito boa noite. Iniciamos aqui o nosso encontro, graças a Deus. Inicialmente, damos boas-vindas a todos os irmãos que conosco já estão. Agradecemos a participação, o envolvimento, a vibração de todos que têm nos ajudado neste trabalho, que também sabemos tem sido importante para muitos corações que têm nos assistido. Essa noite nós teremos um convidado especialíssimo, nosso irmão querido Álvaro Carelli. Nosso irmão vai falar sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, nós faremos inicialmente aqui uma leitura, já nos preparando para a nossa prece de abertura. Então, do livro Orações de Chico Xavier, de Carlos Bacelli. Gratidão. Sou grato a todos. Eu quero dizer que muita gente me vê com adjetivos que eu não mereço. Vê em mim qualidades que eu não tenho. Graças a Deus, por mais árdua que seja a tarefa, eu sinto que mãos invisíveis de nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus emissários, os nossos amigos espirituais, não têm me permitido resvalar segundo as minhas fraquezas. Palavras de Chico Xavier. Bem, então nós convidamos a todos nesses momentos a conosco fecharem os seus olhos. E vamos juntos pensar em Jesus, esse amigo incondicional de nossas vidas. Pedir ao amado e querido Jesus que possa nos abençoar nesta noite, permitindo que todas as bênçãos do alto possam nos alcançar. Que as equipes espirituais visitem todos os nossos irmãos que estão em tratamento espiritual, que possam receber o consolo, o amparo, que necessitam ao seu bem-estar físico e espiritual. Ampara, Senhor Jesus, o nosso palestrante e amigo querido, e ele possa estar envolvido em vibrações sutilíssimas, a fim de tocar os nossos corações e pensamentos. Graças a Deus. Bem, minha gente, então, nós pedimos a todos que providenciem, aqueles que ainda não providenciaram, a água para ser fluidificada. E vamos já nos preparar para o nosso passe. Lembrando, mais uma vez, hoje vamos receber o nosso irmão Álvaro Carelli, que vai falar sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Bem, meus amigos, eu convido a todos, então, nesses instantes, que passemos a nossa fluidificação das águas. Preparem a sua água, vamos preparar o ambiente para o nosso passe e fluidificação das águas. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados.
Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, muito bem. Graças a Deus, então, tomamos o nosso passe, fluidificamos a nossa água e vamos então agora nos preparar para receber o nosso convidado. Vou chamá-lo aqui nesse instante. Olá, meu querido. Tudo bem, seu Álvaro? Tudo bom, O graças a senhor, Deus. o senhor viu que eu fiz até uma homenagem aqui hoje, ó. Botei uma boinazinha para homenagear o senhor aí. Pois é, e eu tirei a minha, hein? E agora? Mas tá tudo certo. Seu Álvaro, é uma grande alegria recebê-lo conosco nessa noite. Tenho certeza que nós teremos aqui momentos muito felizes, momentos de renovação dos nossos pensamentos, de revigoramento dos nossos corações. Então, em nome da comunidade aqui do Lamana, seja muito bem-vindo. E as palavras e o espaço é do senhor agora. Eu fico muito feliz de estar aqui. Boa noite a todos que nos ouvem e que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, que nós possamos juntos aprendermos essa lição que nos traz um benefício muito grande, porque ela é uma ferramenta muito importante na nossa vida, a prece. Jesus usou ela largamente, e ela é a mais poderosa de
todas as ferramentas que a doutrina espírita nos trouxe para a nossa transformação, para a nossa modificação. Vamos começar, então. É o capítulo 27, Pedi e obtereis, ação da prece. O que é a prece? A prece é uma invocação mediante a qual a criatura entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem dirige. Na prece, há sempre dois elementos na transmissão do pensamento: o que envia e o que recebe, que acolhe. É um transmissor e um receptor. A prece tem vários propósitos: um pedido, um agradecimento, um louvor. O maior de todos os louvores que nós temos na prece está no Pai Nosso. Ó Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós também podemos pedir, podemos fazer prece por nós mesmos, pelos outros, pelos vivos e pelos mortos. Só que tem um pequeno detalhe aí dos mortos. Há alguns segmentos religiosos que não admitem orar pelos mortos. Dizem que quando morremos, a alma só tem duas alternativas: ou vai para o céu, ou vai para o inferno nas penas eternas. Portanto, para eles, eles dizem, é inútil prece. Eles já fizeram o que tinham que fazer na Terra, agora não adianta mais prece. Kardec nos ajuda a refletir sobre o assunto. Será a caridade recusar a prece aos maus? Não seria um ato de piedade nós lembrarmos desses infelizes? Eles não ficariam esperançosos por saber que alguém lembrou deles? Essa crença, meus irmãos, endurece o nosso coração. Endurece o coração daquela pessoa que amou. Por exemplo, um filho, uma mãe que ama um filho que se tornou um peso para a sociedade. Não, não é verdade. Essa crença endurece o coração. Não é verdade? Mas quem é que recebe essas preces? Quem? Vamos ver. Recebe a prece, tem dois caminhos. Ou a gente dirige ela direto a Deus, ou nós dirigimos ela aos espíritos. Quando nós dirigimos a prece a Deus, quem escuta essas preces são os espíritos servidores da vontade de Deus. Quando nós dirigimos aos espíritos, essas preces são reportadas a Deus. Vocês estão percebendo que tudo tem que passar por Deus? Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, recorre a intercessores. Nada, absolutamente nada sucede sem a vontade de Deus. E como acontece para chegar a nossa prece a Deus? Como entender esse mecanismo dessa ação da prece? A ação da prece, para começar, nós vamos buscar os postulados da doutrina espírita, que é, por excelência, racional.
nos conduz a entendimentos claros, lógicos, ajudando-nos a compreender a ação da prece. Portanto, sai do domínio do fantástico e do maravilhoso para adentrar o campo da razão. O veículo de transmissão do pensamento é o fluido universal. No fluido universal estão mergulhados todos os seres, encarnados e desencarnados. O fluido universal, que não é outro senão o hálito de Deus, está presente em todos os lugares, é o pensamento divino, recebe da vontade uma impulsão. As suas vibrações se estendem ao infinito. Assim, é necessário que essa vontade nossa esteja aliada à fé, ou seja, à vontade de querer e à certeza de alcançar o objetivo. Isso aí, meus irmãos, está lá no livro, no Evangelho, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela, a vontade, cria uma corrente fluídica. E esse pensamento, dirigido o pensamento para um ser encarnado ou desencarnado, ou vice-versa, se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Só que tem um pequeno detalhe aí. O ar é limitado. E o fluido cósmico universal não tem limite. É Deus. Ele é o hálito divino. Então, onde tem Deus, que é no universo, tem o fluido cósmico universal. Estabelecida a corrente, como saber a capacidade dessa energia? Como nós podemos medir a força dessa energia? A energia da corrente é proporcional à do pensamento e da vontade. A vontade tem que estar em tudo. A vontade firme, forte, positiva. Quanto maior a vontade, maior a corrente. Daí surge a ação da prece, a transmissão do pensamento. É assim que os espíritos ouvem a nossa prece, que se comunicam entre si, que nos transmite as suas inspirações, e que as relações entre encarnados e desencarnados se estabelecem. Lá na questão 459, eu acho que todo mundo está cansado de saber disso, mas eu preciso falar. Na pergunta 459, os espíritos respondem a Kardec que a influência deles, dos espíritos, em nossa vida é muito mais intensa do que a gente pensa, né? Então, nós podemos aferir, diante de todos esse quadro, nós podemos aferir o poder da prece. Não é verdade? Pois bem, o poder da prece, agora tem umas condicionais aí que nós precisamos ver. O poder da prece está no pensamento, acompanhado, auxilia aí, ó, acompanhado dos sentimentos, que dão qualidades à energia mental. Não depende de palavras, de lugar ou do momento. A influência do lugar, do tempo, só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. É aquela frase de Jesus, aquele ensinamento: quando quisermos orar, entremos para o nosso quarto, fechemos a porta
e em secreto falemos com ele. Esse quarto é o quê? É o recolhimento, o quarto do coração, o quarto da liberação das nossas preocupações, cuidar apenas de entrar em sintonia com aquele ser que nós desejamos conversar. Os sentimentos nascem no coração, por isso independe de palavra. Quanto mais amor nós tivermos, maior o poder de alcance da prece. Aí entra aquela questão das preces coletivas. Quando duas ou mais pessoas estiver reunida em meu nome, veja que ele coloca em meu nome. Isso é uma condição sine qua non. Não há como nós queremos fazer uma prece para ajudar alguém ou para receber um benefício sem a presença de Jesus em nós, sem a presença do Cristo. Em meu nome, ali estarei. São as preces coletivas. E nas nossas casas tem demais essas preces. Se não, vejamos. Prece coletiva, ela é mais poderosa. Quando todos os que oram, novamente aí vem as condicional. Associam de coração a um mesmo pensamento e com o mesmo objetivo. Pensamentos inéditos fortalecem a ação da prece. Nunca uma prece fica sem resposta. A resposta não vai faltar. Inspiração para desviarmos dos maus pensamentos, estímulo dos bons espíritos aos nossos pensamentos, não nos dão bons conselhos e boas ideias, respeitando sempre a nossa liberdade de segui-los ou não. Também a prece é a nossa grande ferramenta de transformação moral. Por quê? Pela prece, nós obtemos o concurso dos bons espíritos que acorrem para nos sustentar em nossas boas resoluções. Assim, adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades e a persistir no caminho reto. Muitos de nós dizemos, é muito difícil mudar de hábito, de nos reformarmos intimamente. É verdade, é muito difícil. E não tem como ser fácil, porque o nosso passado nos leva a quanto mais nós voltarmos no passado, a gente vai ver que nós não cumprimos as leis divinas, né? Não cumprimos o que nós devíamos ter cumprido. E aí vem, hoje nós estamos lutando contra esse passado pecaminoso nosso, errado. E aí é difícil mesmo, mas Jesus nos disse, quem quiser seguir, renuncie a si mesmo, ou seja, retire o orgulho, o egoísmo e as paixões, tome a sua cruz, seja resignado no sentido positivo, né? No sentido resignado ativo, não passivo, porque o passivo adoece, mas resignação ativa, e siga-me. Ora, tem gente que fala assim, eu gostaria de mudar, mas é tão difícil. Só que aí tem um detalhe. O que nós precisamos pensar é que esse desejo de mudar deve mudar para propósito. Mudar desejo em propósito. Sempre a pessoa procura pensar, por que nós estamos aqui? Não é verdade? A doutrina espírita não vem tirar o fardo das nossas provações, mas vem trazer o bálsamo para as nossas feridas e nos encorajar para enfrentarmos o dia a dia, nos darmos as ferramentas capazes de nos ajudar a vencer as agruras da existência,
Ora, gente, nós somos espíritos eternos. Desculpe, eterno é só Deus. Nós somos espíritos imortais. E sabemos que a vida continua, muda completamente a nossa maneira de viver. Jesus centrou todos os seus ensinos na vida futura. Então, a prece é a maior de todas as ferramentas. Mas tem aqueles que não gostam de orar, de rezar. E nós respeitamos. Entretanto, a doutrina espírita nos esclarece a respeito. Renunciar à prece é negar a bondade de Deus, recusar para si a sua assistência e para com os outros, abrir mão do bem que eles podem fazer. Para encerrar, nós vamos ficar com as palavras de Santo Agostinho. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, veja a fé aí de novo, ó. Ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. O homem sensato tem como dever, o primeiro ato ao acordar é de elevar uma prece ao Criador, de gratidão pela vida. Que Jesus nos abençoe, que nos dê a sua paz. Muito obrigado a todos. Passei da hora, né, filho? Não estou te ouvindo. Está fechado. Agora sim, seu Álvaro. O senhor tem que estar aqui para me orientar mesmo. Eu fechei o áudio que não abri. Seu Álvaro, nós ainda temos tempo. Se tiver mais algum comentário, e nós aproveitamos aqui para abrir o pessoal que queira fazer pergunta. Quanto tempo eu tenho? Que eu tenho uma coisa para falar mesmo. Então continua aí, pode continuar mais um pouco. Pode? Pode, deve. Deixa eu ver se eu faço o trem funcionar aqui. Tem um assunto que eu achei que ia demorar muito, é a questão da paixão, que eu falei na paixão, e a paixão ela é fundamental na nossa vida. Ela é igual que eu falei, quem quiser seguir, renuncie a si mesmo. Tire o orgulho, o egoísmo e as paixões. O orgulho, gente, que nós precisamos pensar é o seguinte: o orgulho e o egoísmo e as paixões nunca vão sair de nós. Porque foi criação nossa, nós já criamos em nós. Quando nós chegarmos a ser espíritos mais evoluídos, se algum dia nós fizermos uma regressão de memória para outras reencarnações passadas, nós vamos chegar lá aonde o orgulho esteve fazendo parte da nossa vida, onde o egoísmo também esteve fazendo parte. Só que nós, à medida que vamos evoluindo, nós vamos substituindo o orgulho por outro elemento mais importante do que ele, que é a humildade. No lugar do egoísmo, nós vamos botar o altruísmo, a caridade, tá certo? Então, é como o André Luiz fala no livro Mecanismos da Mediunidade, dos reflexos condicionados. Porque hoje nós somos orgulhosos porque nós temos esses reflexos condicionados de orgulho, de egoísmo. Nós reagimos quase que de imediato quando alguém nos fere ou mexe no nosso carro de estimação. Então, quando nós vamos substituir, nós vamos dominando o orgulho, dominando as paixões. E a paixão, Kardec fala lá no livro Gênese, ele fala que a paixão é um cavalo bravo que nós precisamos domar.
Porque a paixão é benéfica, ela não é ruim. É pela paixão que o doutor Hansen e a sua esposa conseguiram o remédio para deter a lepra. A pessoa que hoje nasce com o problema da lepra, com a doença da lepra, hoje ela é paralisada. E esse remédio é tão importante que a pessoa tem uma vida normal e nem transmite quando ele toma o remédio. Foi pela paixão que Alva Edison nos inventou a lâmpada. E hoje todo mundo vê uns aos outros à noite por causa disso, da eletricidade e por causa das lâmpadas. Essa paixão foi que moveu Kardec para fazer o trabalho que ele fez, de tal maneira que ele era tão apaixonado por aquilo que ele desencarnou antes da hora. No Obras Póstumas, tem lá que a lâmina gastou a bainha, trabalhou tanto, tinha tanta paixão, que o corpo não resistiu. Teve que ir antes da hora. Mas deixou a obra certa, concluída aí. E outros continuaram também o trabalho depois dele. Ora, isso é um trabalho que nós precisamos fazer. Essa paixão, ela é benéfica, quando nós utilizamos ela para o bem. Só que Allan Kardec fez uma pergunta para os espíritos e fez um comentário na questão 908, e ele disse: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. A prece é o nosso grande elemento de transformação. A prece é o nosso companheiro, a nossa companheira de todas as horas. Por isso é que nós temos que entender esse processo, não é materializar. A doutrina espírita, como que materializou a prece, mas não é. A gente sabe como funciona e quais são as condições para que nós sejamos atendidos. Essas condições não são condições comuns. Eu vou fazer uma prece. Não, você tem que ter recolhimento. A prece exige humildade da nossa parte, exige da gente amor, exige da gente renúncia, muitas vezes renúncia, exige de nós compaixão pelo semelhante. A partir do momento em que nós tomamos essa consciência, nós vamos modificando. Eu não quero ser mais como eu era. Eu quero ser um homem novo. Como diz o Paulo, esse homem novo é que vai nos ajudar a começar a ter a presença dos espíritos iluminados. Como é que eu quero ter ao meu lado espíritos iluminados, espíritos bons, para me ajudar, me assessorar, se eu não faço a minha parte? É necessário nós entendermos que não estamos aqui a passeio. A nossa tarefa aqui é grande. Há uma programação reencarnatória para cada um de nós, até a família que nós nascemos foi programado. Ninguém está aqui a esmo, ninguém cai de paraquedas numa família.
precisamos entender. E aquela família é exatamente a oficina para a nossa evolução. Porque aqueles que ali estão, nós trazemos o coração ligado a ele, ou para o bem, ou para o mal que nós fizemos. A gente precisa tirar, cortar esse laço das coisas ruins para que a gente não tenha que voltar mais a esses lares. Ou, por outra, voltar, mas em situação diferente, em situação de amor. Porque o que nos liga, muitas das vezes, àqueles que nós temos antipatia, é o que nós causamos neles. Ou eles causaram em nós e nós não soubemos nos libertar. E aí tem que usar a inteligência emocional. Tem que usar a inteligência para ser feliz. Sabendo disso, o que é que nós vamos fazer? Senhor, olha, a coisa está feia aqui em casa. Eu estou passando por isso, por aquilo outro. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu não quero mais fazer nenhum mal para eles. E não quero nem ficar com raiva deles. Me ajuda, meu Deus. Ah, meu filho, vai certamente. Um espírito, um anjo vai bater as asas junto de nós e nos abraçar com amor, com carinho, porque o desejo, esse é que comanda. O desejo do bem é o que faz com que nós mobilizemos as energias. Olha, para a gente ter uma ideia, quando a gente fala, eu queria saber do meu filho quantos minutinhos que eu tenho. Seu Álvaro, Tá bom? nós temos alguns minutos ainda. E temos uma pergunta aqui também, tá? Tem uma pergunta aqui da Graziella. Aí daqui a pouco a gente, se o senhor saber, quiser entrar logo na Eu vou pergunta só dela. encerrar, então, aqui, vou falar da oração refratada. Eles estão ouvindo? Então, sim, Se você quiser ficar quieto aí, pode ficar. Eu falo. Você prefere pode ir falando, pode ir falando. aquela oração refratada? Essa oração é o seguinte: você faz para um espírito e aquele espírito não está em condições de te atender naquele momento. Porque ele está passando por um processo qualquer, não tem a mínima condições de te atender. Mas acontece que nós somos filhos de Deus. E quando a nossa oração é com unção, ela é saída do coração, espíritos iluminados que cuidam da nossa evolução, eles então pegam essa prece, levam para esse departamento e lá então é feito toda uma análise. No livro Entre a Terra e o Céu, o André Luiz, junto com Clarence era o mentor, foi atender a um chamado dessa natureza. A Evelina era uma menina de 15 anos. E ela, então, fazia prece para a mãe que havia desencarnado, a mãe Odila. Só que a Odila não tinha o mínimo de condição, porque ela estava obsidiando a madrasta da Evelina. O marido ficara viúvo, casou com a Evelina negligenciou o pequeno Júlio e ele desencarnou afogado. A Odília ficou, então, com muito ódio dela. A Zulmira, a Evelina ficou com ódio da Zulmira, que era a segunda esposa. E daí, então, começou um processo de desobsessão e de atendimento dessa prece. Foi uma prece de uma menina de 15 anos
que conseguiu transformar toda aquela trama para que se chegasse a um fim de paz e de serenidade. Uma menina de 15 anos fez com que o André Luiz escrevesse um livro maravilhoso chamado Entre a Terra e o Céu. Vamos responder as perguntas? Se eu der conta, né? Ah, claro que dá. Olha só, a primeira é da Graziella. Ela pergunta assim, o senhor mencionou essa questão, o que significa resignação ativa? As pessoas confundem resignar com ficar parado, esperando o tempo passar sem fazer nada, né? Mas o senhor vai responder que não é bem isso. Dois tipos de resignação: a passiva e a ativa. A resignação passiva é uma entrega da pessoa às doenças, às enfermidades, aos problemas. E aí eles se avultam, eles aumentam, ao ponto de levar a pessoa para uma depressão e, daí a pouco, num suicídio. A pessoa começa a ter pânico, a doença do pânico, não sai mais de casa. Essa é a resignação passiva. Ela é perniciosa, ela é ruim para nós. A ativa é o contrário. Você está passando pelas dores, pelas provas, pelas dificuldades que você está passando, que nós passamos. Mas você é resignado, nós somos resignados, mas vamos à luta. Nós vamos continuar trabalhando. Hoje a minha cabeça está doendo, mas eu vou para o posto de assistência. Hoje eu amanheci com uma enxaqueca de lascar o cano, mas eu vou para a desobsessão. E aí nós ativamos o trabalho. Nós ativamos em nós condições para criar em nós a presença de espíritos iluminados. Como nós queremos espíritos ao nosso lado de braço cruzado? Se no trabalho é que há solução. É no trabalho que nós solucionamos os problemas kármicos nossos, do passado e das aprontações de agora. Então, a resignação ativa, ela nos leva àquela frase de Pedro: o amor cobre a multidão dos pecados. Pela resignação ativa, nós vamos conquistando esse caminho. É por aí que nós vamos trocar as dores pelo trabalho, trocar as dores pelo bem, as provas difíceis pelo amor ao próximo, pela caridade. Seu Álvaro, tem uma outra pergunta aqui que a gente pode passar para ela. A Kelly está aqui dando aquela, Eu estou aquela, vendo. aquela ó, o fofão tá explodindo. Eu Mas a amo essa pergunta menina. aqui é da Camila. É outra Camila, uma Camila com K. A prece auxilia no resgate ou adiantamento de espíritos que nos são conhecidos e que desencarnaram em posição de sofrimento? Sim, a prece é remédio para tudo quanto há, minha filha. A prece é fantástica. Ela auxilia, sim, no resgate e no adiantamento de espíritos que nos são conhecidos. Vamos ao caso do André Luiz? Você se recorda quando ele chegou no umbral? Quem é que ia visitar ele? Ia visitar sempre Clarence e a própria mãe. As preces daquelas pessoas que ele ajudou. Funcionou de tal maneira que ele teve a condição
de depois pensar em Deus. Vai minando. A prece é capaz, nós temos um perispírito muito denso. Quando nós oramos, a gente vai minando. A prece vai minando, vai trocando aquelas energias, vai substituindo as energias ruins pelas boas, e a coisa vai funcionando. E até que a pessoa, desperta, dá aquele estado e desperta. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que aconteceu com o André Luiz? Ele despertou e orou, pediu a Deus, descobriu Deus, que existia um ser que guardava, que governava tudo aquilo. Quando ele pensa que não, que lava os olhos, olha quem está lá ao lado dele, Clarencio. A prece é fundamental para tudo. Ela é importante para o trabalho, para você andar na rua, para a gente acalmar, serenar. Às vezes a gente reage muito assim na lata. Nós somos muito intempestivos. E a prece nos ajuda, nos acalma. Às vezes a gente salva um casamento porque a gente segurou as pontas e falou com Deus: meu Deus, eu não quero perder essa encarnação, eu quero que o Senhor me ajude. Basta isso. Não tem lugar nem hora. Você viu lá que nós falamos isso? Verdade, seu Álvaro. Muito bom. Bem, como o pessoal está dizendo aqui, o fofurômetro está estourando, né? O pessoal mandando aqui abraços um atrás do outro para o senhor, todas as pessoas muito felizes. Tem uma mensagem da Cida aqui que eu achei interessante, ó. Essa palestra de hoje foi forte. É mesmo, eu peso quase 100 quilos. Mas, seu Álvaro, foi maravilhoso o nosso encontro aqui hoje. Nós vamos marcar outros encontros, tá certo? Porque é muito bom renovar as energias, assim, a vibração que o senhor trouxe para a gente alegrou aí o coração de todo mundo, essa simplicidade, essa simpatia, que realmente arrebata os corações de todos nós. Então, eu passo aqui para o senhor agora para as palavras finais e despedidas do senhor, e eu também já vou partir já já para meus avisos finais. Eu quero dizer que eu amo a todos dessa casa. Essa casa faz parte de mim há muitos anos. Essa casa eu tenho um amor pelo. Eu chamo ele de Pai Bené. Vocês me perdoem, mas eu amo aquele preto velho. Eu gosto demais dessa casa. Tenho um amor muito grande por ela, por todos vocês. E eu quero agradecer a paciência que vocês tiveram comigo e o carinho que tiveram. Confesso para vocês que é a primeira vez que eu falo, nunca tinha falado. É só gratidão, gente. Eu não tenho mais para falar. E que Deus nos abençoe. Estou emocionado. Fiquem com Deus. O senhor sabe também que o senhor tem lugar cativo na nossa casa, né? A casa também é do senhor, tenho a certeza disso. Lá é um espaço de todos nós. Nós temos uma gratidão e uma afinidade profunda com o Cefac, caso que o senhor é um trabalhador ativo, né? Eu estive há muitos anos atrás, pertenci também à mocidade do Cefac. Eu e Kelly fomos muito ao Cefac, e fomos muito ajudados ali pelo Cícero, né, nosso amigo que já partiu para a parte espiritual, foi um grande orientador ali nos ajudando em muitas questões na parte estrutural da nossa casa. Então nós tivemos sempre esse cuidado de beber nas fontes que certamente eram confiáveis e tinham toda uma história. Então muito obrigado pela presença do senhor hoje. Aqui me despeço então, e eu vou partir aqui para os avisos finais. Fica com Deus, Pois seu bem, Álvaro. eu quero pedir perdão. Por Que favor. Deus abençoe, viu? Nós vamos nos encontrar aqui de novo, viu? Agora que já sabe o caminho, que está tudo certo, a gente pode fazer até uma Tá palestra bom. por semana agora.
Vamos ver, né? Porque a gente também tem os compromissos, né? Sim, Vamos é ver. verdade. Mas Eu, vamos eu agendar vou mais um estar. encontro. Tá Um bom. abraço. Deus Fica com Deus, seu abençoe. Álvaro. Amém. Eu saio, como é que eu saio? É só Eu fechar? tiro, senhor. Fica com Tá Deus. bom. Amém. Bem, gente, então, como comentaram aqui, né? Ah, estão pedindo aqui, deixa. Vamos lá, vamos seguir aqui. Nós precisamos então fazer os nossos avisos finais. Meus amigos, agradecemos a presença de todos nessa noite. Continuamos lembrando aí que a implantação do culto, primeiro falando do culto coletivo, todas as terças e quartas-feiras, às 20 horas, convidamos a todos a fazer conosco o culto coletivo. Reúna sua família, faça esse momento de oração, esse momento de pensamento coletivo. Falando de culto também, a nossa caravana de implantação do culto continua trabalhando. Se você quer implantar o culto do Evangelho na sua casa, manda um e-mail para aí com o seu nome e contato, cultonolar@lamanda.org.br. A equipe entrará em contato com você. Lembramos também que o tratamento espiritual continua acontecendo com todo, em todo vapor, todos os trabalhadores ativos. Faça a sua triagem, mande aí o e-mail para o tratamento@lamanda.org.br. Os criadores entram em contato todas as segundas-feiras a partir das 20 horas, ok? Não esqueçam de colocar lá o contato para que eles possam ligar para vocês. Bem, e aqui nós então vamos nos despedindo, finalizando a nossa atividade da noite, dando graças a Deus, né, pela paciência, pela participação de todos. Lembramos aí também, deixamos aqui um aviso, inscreva-se aí em nosso canal no YouTube, no Lamanda Oficial. É importante que a gente amplie o número de inscritos a fim de que possamos realizar um trabalho cada dia melhor. Convidamos os amigos, então, para a nossa prece de encerramento. Vamos, então, fechar os nossos olhos e juntos vamos pedir a Jesus, esse amigo querido, que tanto tem nos ajudado, para que abençoe a todos nós. Fica, Senhor Jesus, em nossos corações, em nossos lares. Envolve, Senhor Jesus, durante toda a semana, com essas mesmas vibrações alegres, a nossa vida, os nossos pensamentos. Pedimos assim para encerrar essa atividade, dando graças a Deus e que assim seja. Bem, meus amigos, foi muito bom estar com vocês. Aguardamos vocês semana que vem, terça-feira, às 20h30. Um grande abraço.